Olá, queridos. Bruno Alves aqui. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Por aqui nós falamos sobre Deus, família e sabedoria e sempre temos uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre medos que nos impedem de começar. Algum momento da sua vida você já deixou de iniciar algum projeto, algo que estava no seu coração por causa de algum medo que te impediu? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estava assistindo uma palestra certa vez, uma pregação, e o pregador fez uma pergunta. Ele disse assim: qual é o lugar mais rico do mundo? Qual é o local mais rico do planeta? Algumas pessoas pensaram, algumas disseram, o lugar mais rico é Dubai, né? Umas disseram o nome de outros países, e ele fez silêncio por um instante e respondeu logo em seguida: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E por que o lugar mais rico do mundo é o cemitério? Porque lá estão enterrados grandes sonhos, grandes projetos, grandes realizações que não foram feitas, e um dos principais motivos é porque justamente o medo impediu que essas pessoas realizassem esses projetos, esses sonhos, e que iriam beneficiar não somente eles, mas também as pessoas que estavam à sua volta. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os medos que nos impedem de começar. E quais são alguns dos medos que nos impedem de começar? Por exemplo, medo do que irão falar. Muitas das vezes você quer iniciar algo, você quer iniciar um projeto, você quer iniciar algo que Deus colocou até mesmo no seu coração, mas você tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar se você iniciar esse projeto. Esse é o medo que impede muitas pessoas de começar. Ou então, o medo de não dar certo. Muitas das vezes a pessoa ela quer iniciar um projeto, tem medo que isso não vá dar certo. Ora, a única maneira de saber se algo vai dar certo ou não é se a gente iniciar isso, se a gente começar esse projeto. E muitas pessoas, antes mesmo de iniciar, já desistem porque tem medo de não dar certo. Ou então o medo de não conseguir. A pessoa fica em dúvida: será que eu vou conseguir? Será que eu vou realizar? Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir alcançar, né, o objetivo que eu estou querendo? Então o medo de não conseguir impede muitas pessoas. Outro medo, o medo de não ser capaz. Quantas pessoas que têm capacidade, né, pessoas que têm condições de realizar um projeto, principalmente aquilo que está no seu coração, mas o medo, né, de não ser capaz de realizar esse projeto impede ela de realizar isso. Então fica travada, né, fica paralisada no tempo, não consegue realizar e acaba partindo para o próximo medo, que é o medo de se frustrar. A pessoa muitas das vezes não começa um projeto novo, não começa algo que está ardendo no seu coração, porque tem medo de não dar certo e ela se frustrar lá na frente. Então existem muitos medos que nos impedem de realizar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E com toda certeza, Deus tem algo para fazer através de você que vai beneficiar não somente a sua vida, mas também, principalmente, outras pessoas. Mas tem 3 atitudes que nós podemos tomar para nos libertar desse medo de começar. 3 atitudes que nos liberta do medo de começar. A primeira atitude que nós temos que tomar para nos libertar desse medo de começar é orar para Deus nos dar coragem e estratégia. Quando nós oramos, Deus não somente nos dá coragem, mas também nos dá estratégia. A oração, ela arranca o medo do nosso coração, porque a oração aumenta a nossa fé e nos faz crer que Deus está conosco. A oração nos dá coragem, nos dá confiança, porque agora nós sabemos que nós não iremos com a força dos nossos braços, com as nossas estratégias,
mas nós iremos com as estratégias que Deus nos dá. Davi era um guerreiro, era um estrategista. Josué era um guerreiro, era um estrategista. E vocês acham que em algum momento Davi e Josué não sentiram medo? Com certeza eles sentiram. Mas eu acredito também que nos momentos de medo, eles iam para a oração, para que Deus não somente lhes desse coragem, mas também lhe desse estratégia. Então a primeira atitude que eu e você precisamos tomar para nos libertar do medo é orar, para Deus nos dar coragem e Deus nos dar estratégia. A segunda atitude que nós precisamos tomar é reconhecer que é Deus que te dá toda a capacidade de realização. Reconhecer que é Deus que te dá toda a capacidade de realização. Reconhecer que toda a capacidade que você tem, todo dom que você tem, todo talento que você tem, toda desenvoltura que você tem, isso não provém de você mesmo, mas isso provém de Deus. É Deus que lhe deu essas qualidades, é Deus que lhe deu esses talentos, esses dons para realizar um propósito da parte dele na sua vida aqui na terra. Então essa segunda atitude arranca o medo do nosso coração, porque como eu falei antes, quando nós reconhecemos que os nossos talentos, que as nossas habilidades, elas não são nossas, mas foi Deus que nos deu, nós aprendemos a confiar ainda mais nele e usamos tudo aquilo que nós temos para o propósito dele na nossa vida. E a terceira atitude que nós temos que tomar para nos libertar do começo de começar, para nos libertar do medo, de começar um projeto, é fazer tudo para a glória de Deus e para ajudar o próximo. Existem dois grandes propósitos a qual nós estamos aqui na Terra. O primeiro é de glorificar a Deus. O segundo é de, através da nossa vida, das nossas habilidades, do dom que Deus nos deu, abençoar outras pessoas. Então essa é a terceira atitude, para nos libertar do medo. Tudo que formos fazer, fazermos para glorificar a Deus e para ajudar outras pessoas. Todas as pessoas que passar pela nossa vida, nós temos que fazer de tudo para que essas pessoas elas saiam abençoadas, elas sejam abençoadas de alguma forma. Então tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus e faça para ajudar alguém. Então as três atitudes para nos libertar do medo de começar um projeto. Primeiro, ore para Deus te dar coragem e estratégia. Segundo, reconheça que é Deus que te dá todas as suas capacidades e as suas habilidades. E terceiro, faça tudo para glorificar a Deus e ajudar o próximo. E com certeza, cada vez mais, o medo de começar vai sair do seu coração e Deus vai realizar através da sua vida grandes coisas. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like, envie esse vídeo para outras pessoas e assim nós vamos espalhar essa mensagem juntos para que outras pessoas também possam ter coragem para começar grandes projetos. Eu te espero você no próximo vídeo. Um forte abraço. Até lá.